Como pregar pela primeira vez? Essa é uma dúvida comum de todos aqueles que estão iniciando no ministério agora, ou então têm um desejo ardente de pregar a palavra de Deus, mas não sabe como começar. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você já gostou desse tema, eu peço seu joinha e se inscreve aqui no canal. Eu já quero te dizer que nós vamos solucionar isso. Vou te passar 4 dicas totalmente práticas para você aplicar na sua vida como pregador. E acredite, se você tiver muita persistência mesmo e viver aquilo que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você vai se tornar um pregador da palavra de Deus de forma bem mais fácil. Então você está querendo dizer que é fácil ser pregador? Calma. Eu disse apenas que o seu processo para se tornar um pregador qualificado pode ser encurtado, se você realmente se dedicar em executar os ensinamentos. E para isso tem um e-book, tem um mini curso, bem aqui no link da descrição, que eu sempre deixo para você que quer aprender aqui um método simples e único para criar as suas pregações do início ao fim com mais conhecimento bíblico. Tem uma aula aqui embaixo, é só você ver nos links que estão aqui na descrição, fique à vontade. Vamos começar aqui a primeira dica. Não tem como você pregar pela primeira vez se não tiver vida com Deus. Vejo muitas pessoas perguntando: como é que eu posso ser um pregador da palavra de Deus? Ou até mesmo, no pior das hipóteses, qual é o segredo para ser um pregador? Irmãos e irmãs, é triste ver esse tipo de perguntas, principalmente a segunda pergunta: segredo? Para você ter um ministério não existe nenhum segredo. Sabe o que é necessário? Vida com Deus. Quando me perguntam sobre ser um pregador, eu vou perguntando logo de volta: como é que está a sua vida com Deus? Se você não tiver comunhão com Deus, não existe ministério e muito menos pregação. Devemos sempre lembrar que o princípio da nossa jornada aqui na Terra como cristão, pregador ou pastor deve ser realizado através da vida com Deus. Uma pregação nunca começa no altar. Ela, na verdade, começa nos joelhos, em oração e na dedicação à leitura bíblica. Se queremos realmente pregar pela primeira vez, entenda o seguinte: você não pode ser um pregador sem Jesus. Então vá orar e ler a palavra de Deus. Sua vida inteira tem que refletir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você começar um ministério sem ter comunhão, possivelmente vai perder-se no meio do caminho. Eu conheço um rapaz que veio até mim certa vez dizendo: eu comecei a pregar e Deus está me usando. Confesso que fiquei feliz com o que ele me falou, mas continuando a conversa e falando sobre passagens e versículos bíblicos, ao decorrer do nosso diálogo, eu vi tudo nele, menos o mais importante: a vida com Deus. Não estou dizendo que eu sou superior ou que alguém é superior a você e você é superior a alguém, não é nada disso. Só que não adianta você ter o conhecimento bíblico se você não tem experiência, se você não tem intimidade com Deus. E infelizmente hoje em dia é isso que acontece com muitas pessoas e com muitos pregadores. Existe um sinal que algo não está certo. Se você não conhece muito da Bíblia e não tem nenhuma experiência de vida com Deus, não tem intimidade com Deus, esse é o sinal. Espere um pouco, o momento de começar a pregar não é agora. Você está no processo ao que eu chamo escola de Deus. Viva primeiro a sua comunhão com o Pai. Então, conforme Ele for te capacitando, vá e pregue a palavra de Deus. Lembre-se que comunhão se conquista. Você deve buscar isso ardentemente em sua vida. Se você começar precipitadamente, quanto mais você crescer sem estrutura, mais rápido vai ser a sua queda. E esse é um assunto tão sério que tem um módulo inteiro aqui no treinamento Pregador Qualificado para falar sobre a vida do pregador. No treinamento, você aprende que sem Jesus você não vai a lugar nenhum. E o link está bem aqui embaixo na descrição, depois você dá uma olhadinha. A segunda dica é: montar uma pregação não é tão difícil quanto parece, e não tão fácil também quanto se fala por aí. Você já deve ter escutado que montar uma pregação é fácil? Não sei. Calma lá, não é bem assim. Ou melhor ainda, alguém já te falou que montar uma pregação é difícil? Eu quero te dizer que quem complica tudo é você mesmo. Pode existir 2 extremos, o de facilidade e também dificuldade ao desenvolver uma mensagem. Porém, eu não quero você em nenhum dos dois. Você vai ficar justamente no meio, na divisão entre o fácil e o difícil. Isso é bem simples de entender. Calma que eu vou te explicar. Quando nós estamos pensando em desenvolver uma mensagem, não devemos encarar isso de forma fácil, pois significa que estamos só ficando no raso, sem aprofundar-se verdadeiramente no texto bíblico. O pregador é um caçador de pérolas. Sendo assim, ele vai ler o texto bíblico buscando revelações que somente o Espírito Santo pode dar. E isso não é nenhum trabalho fácil, mas também não é difícil. Para aqueles que estão em comunhão com o Senhor, como foi dito na primeira dica, a revelação do Evangelho torna-se algo que acontece naturalmente, pois você está em um diálogo intenso com Deus. Quando você ora, está falando com o Pai. Quando lê a Bíblia, Ele está falando com você. Tudo isso faz a montagem de um sermão normal, não sendo tão difícil e muito menos fácil, sem conteúdo. Vamos aqui à terceira dica. Você não vai conseguir transmitir tudo o que aprendeu. Um erro comum de quem está iniciando é justamente tentar transmitir tudo o que aprendeu e acabar não ensinando nada. Geralmente as pessoas que tentam transmitir tudo o que aprendeu ficam apenas na introdução, falando tanto que quando vai ver está no momento de terminar a pregação e a hora de devolver o microfone para o pastor. Isso é muito errado. Entenda o seguinte: com certeza você estudou bastante para desenvolver um sermão. Entretanto, você nunca vai conseguir ensinar tudo. Preocupe-se em passar aquilo que tem de mais valioso. E se porventura esquecer de algo, não esquenta a cabeça com isso. Existe algo que eu escutei uma vez.
O que você vai apresentar, somente você sabe. E sabe o que isso significa? Só você sabe o que você vai pregar. Assim sendo, se por algum motivo esquecer de algo, não vai ter ninguém que vai sentir falta a não ser você. Por isso, não fique chateado por ter esquecido ou não falado algum aprendizado. Geralmente os pregadores são críticos demais com suas mensagens. E isso eu entendo, pois você quer sempre dar o seu melhor, né? Contudo, devemos ter cautela com essa autocrítica, pois às vezes isso pode nos influenciar a parar. Entenda que mesmo em meio às falhas, temos que continuar persistindo e melhorando cada vez mais o nosso ministério de pregação. E às vezes o que para você foi ruim, para outra pessoa com certeza serviu de alívio e consolo. Veja o que a Bíblia diz. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Quando entendemos esse versículo citado, paramos de preocupar com algumas coisas. Sabe o que Deus está falando por intermédio do livro de Isaías? Que toda palavra ao qual for de Deus não voltará vazia, antes vai achar um coração e prosperará. Se você for alguém que prega a Bíblia, não tenho que temer, pois com certeza será um vaso nas mãos de Deus. Vamos aqui à quinta dica. Nervosismo é fruto da falta de preparo. Um grande problema é o nervosismo para aqueles que estão começando principalmente. Vamos aqui à quarta dica. Nervosismo é fruto da falta de preparo. Um grande problema é o nervosismo para aqueles que estão começando principalmente. Garganta seca, tremedeira, inquietação, e acredite, isso pode ser derrotado. O nervosismo durante uma pregação ou antes da pregação nada mais é do que a falta de preparo. Imagine o seguinte, se você estudou o assunto que vai pregar, orou ao Senhor e montou um esboço, não tem com o que você ficar nervoso, deixa Deus te usar. Saiba também o seguinte, o friozinho na barriga que você sente momentos antes da pregação nunca vai passar. Anos e anos eu escuto pregadores super conhecidos dizendo que sempre sentem aquele friozinho na barriga. E isso é um bom sinal, pois mostra o temor a Deus em pregar a sua palavra. Um dos frutos do nervosismo é também a timidez. Se você é uma pessoa muito tímida ou fica no momento da pregação, deve tentar eliminar isso da sua vida. Sabe, devemos dar liberdade ao Espírito Santo, deixando ele nos usar e não ficando com timidez. Existem pessoas que são tão tímidas que se o próprio Jesus descer do céu e falar na frente dela para fazer algo, ela não faz. Isso complica, pois Jesus quer te usar com algum dom espiritual e a timidez consegue te barrar nesse processo. Viva sua pregação com seriedade. Encare esse fato como um momento de responsabilidade. Então você deve propor-se a fazer o seu melhor em cima de um púlpito. Não devemos fazer o momento da pregação uma brincadeira, pois se assim fizermos, não vamos melhorar nunca o nosso jeito. Trate o seu ministério com seriedade. Se você realmente estiver comprometido em pregar a palavra de Deus e vai fazer isso pela primeira vez, eu recomendo sinceramente que siga cada dica que foi apresentada. Não podemos de forma alguma deixar de seguir aquilo que foi ensinado nesse vídeo. Muitas pessoas, infelizmente, hoje são mais animadores de plateias do que pessoas usadas pelo Espírito Santo. O que caracteriza realmente um homem ou uma mulher que são usados por Deus é a sua integridade e temor ao Senhor. Então, se você deseja ser usado por Jesus para ser um mensageiro da palavra de Deus, ao qual ele realmente revela grandes coisas, eu recomendo aprimorar cada dia mais a sua comunhão. Se você realmente quer aprender mais e tem o desejo de aperfeiçoar a sua pregação sem fórmula mágica ou sem encenações, mas sim de acordo com a Bíblia, eu recomendo sinceramente que você clique no primeiro link aqui da descrição e a gente se vê lá dentro, tá bom? Deixe aqui o seu comentário caso você tenha alguma dúvida, deixe seu joinha se você gostou desse vídeo e até o próximo vídeo. Até lá!